Agora tá Deu aparecendo? certo, agora Oh, apareceu. coisa boa. Deu Boa certo. Boa tarde, tarde, Viviane. doutora Ivana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e você. E pessoal também de casa, boa tarde. Pessoal que está acompanhando aí a nossa live, né? Vou desejar boa tarde para todo mundo. Ivana, eu vou só fixar aqui o tema da nossa live, tá certo? Um Certo, minutinho. certo. Tá ótimo. Pronto. Pronto, já deu certo. E o tema da nossa live hoje é como ajudar, né, pessoas com depressão, ansiedade. E nesse período de quarentena, né, principalmente. Isso, exatamente, exatamente. Até porque Eu sei, a gente sabe que é uma situação delicada, naturalmente, fica tudo mais intenso nesse período. Para os cuidadores também. é verdade. Eu separei algumas perguntinhas aqui, Ivana. Posso começar? Hoje, com certeza. Ó, só um minutinho. Certo. A primeira perguntinha é: o isolamento social e a pandemia, eles podem agravar o quadro de uma pessoa que já tem depressão, Ivana? Sim, sim, pode sim. O que que acontece? A gente sabe que essa situação já amplia bastante os níveis de estresse para todo mundo. Para quem tem algum comprometimento emocional a nível mental mesmo, tudo isso pode ficar mais intenso. E aí vai todo mundo que tenha depressão, algum transtorno de ansiedade, outras questões como TDAH, que a gente vai falar um pouquinho, e tantos outros. Então, realmente pode ficar tudo mais intenso. Então, é interessante que a pessoa que já está fazendo um tratamento continue nesse tratamento, não deixe, porque é uma das dúvidas que surge, será que eu devo continuar com a medicação? Continua o tratamento normalmente, até porque agora, mais do que nunca, é super importante. Quem mora com essa pessoa, com uma pessoa com depressão, por exemplo, como essa pessoa pode ajudar, Ivana? O que é que eu posso fazer para ajudar, entendeu? Num momento como esse? Primeiro ponto é a gente entender um pouquinho como é o funcionamento dessa depressão para essa pessoa, porque a gente sabe que existem muitos formatos e que para cada um é individual. Então, ter um domínio sobre como é essa depressão para esse familiar, porque aí a gente vai ter uma noção de até onde a gente pode ir, digamos assim. É característico da depressão a gente perceber que existe um rebaixamento da autoestima, a pessoa já se sente muito mal, já se sente muito culpada por muitas coisas que não dão certo, já tem um rebaixamento do humor, tem uma certa dificuldade em lidar com as atividades do dia a dia, ela não se sente tão envolvida, não tem mais os mesmos prazeres que antes, em coisas que gostava antigamente. Então, o primeiro ponto é a gente conhecer, ter um domínio sobre essa situação, para que a gente não puxe demais essas pessoas e, ao mesmo tempo, ir auxiliando nesse sentido, incentivando. Se a gente sabe que existe uma tendência a pessoa se isolar mesmo naturalmente, e isso pode ficar mais intenso dentro de casa, então é interessante a gente tentar entender o que, é que pode estar acontecendo, e aí entra um segundo ponto, ter uma escuta, digamos assim, em relação a essa pessoa, só que uma escuta sem julgamento. Não adianta nada chegar para a pessoa ouvir e depois dizer, ah, Não isso é é falta momento daquilo, é de falta julgar, daquilo outro. né? Não é para julgar, Isso. né? Jamais um momento como esse. Exatamente, porque aí a gente vai estar piorando mais ainda a situação. Então, o primeiro ponto é esse entender, o segundo, ter essa escuta sem julgamentos. A gente sabe que também existe um movimento de ter uma dificuldade da pessoa em estabelecer rotinas, em voltar às atividades do dia a dia, e fica mais difícil nesse momento que a gente está em casa. Então, a gente não está fazendo nossas atividades do dia a dia de sair. Então, é interessante fazer uma construção também de uma rotina, só que de uma forma leve, ou seja, você vai fazer de uma forma gradual com o seu familiar, sem ficar puxando dele, sem ficar obrigando ele, sem fazer com que ele se sinta culpado caso não consiga, porque aí vai ter o efeito contrário também. Então, uma construção leve de uma rotina, tenta inserir um hobby, uma coisa que goste, uma coisa, outra sem tanta pressão. Aos poucos isso vai auxiliando também. E até se a pessoa mora sozinha, uma coisa que ajuda muito é um familiar, um amigo que mora distante, utilizar a internet, as redes sociais, para poder puxar aquela pessoa que naturalmente já vai se isolar, já não vai ter tanto contato, vai ter o rebaixamento do humor, aí a gente vai estar puxando essa pessoa, elevando o humor dela mesmo que é a distância. É muito importante, né? Assim, a gente ajudar num momento como esse, né? E não deixar ali a pessoa sozinha, isolada, Isso. né? Exatamente, exatamente, Próxima porque esses pergunta. sintomas vão ficar mais intensos.
próxima perguntinha, Ivana, é a questão do bombardeio de informações, né, que a gente está recebendo Certo. o tempo todo sobre a questão do coronavírus. Essas informações, elas podem, em quem não tem crise de ansiedade, pode gerar uma crise de ansiedade? Sim, Ou sim, quem sim. já sofre com ansiedade pode agravar ainda mais a situação? Com certeza, porque se essa situação, como a gente já comentou, é estressora naturalmente, ela vai ser estressora porque a gente vai estar bombardeado dessas informações e das preocupações que nascem a partir dessa situação. Então, são preocupações, são medos, são inseguranças, são angústias, ansiedades, então aquilo vai ficar martelando no nosso juízo. A gente já falou em algumas lives aqui que uma coisa que acontece é a ausência de rotina faz com que a gente fique 24 horas pensando nesse assunto. E isso, então, vai ficar mais intenso. Então, se eu fico 24 horas pensando nisso, consumindo essas informações, tudo isso vai fazer com que eu fique mais preocupado e mais ansioso. Para quem já tem o quadro instalado, isso vai ficar mais amplo. Para quem não tem, pode sim gerar uma crise de ansiedade, pode ter sim, porque é 24 horas naquela situação. Então, dentro E desse aí, o contexto, que a é que a gente. gente pode fazer? Realmente fazer esse filtro dessas informações, né, Ivana? Não ficar o tempo Exa todo ali com a TV parada, né? Exatamente, a gente fazer esse filtro, como você pontuou. Ou seja, a gente colocar um limite para assistir essas informações. A gente precisa estar antenado, a gente precisa ter uma noção de como se proteger, com certeza. Mas para a gente poder fazer isso, a gente não precisa passar 24 horas na frente de um noticiário, 24 horas na frente do celular, assistindo essas informações. A gente pode escolher alguns momentos chaves para poder assistir essas informações. E aí você pode escolher você de casa o seu noticiário que você se sente mais confortável, no horário que é melhor para você, ou se você prefere o celular, aquele local que você se sente melhor de ver as informações, para estar atento, mas não passar 24 horas assistindo o coronavírus. É verdade. Olha, a terceira perguntinha, Ivana, é pessoas que não se sentem confortáveis com locais fechados, podem ter dificuldades nesse período agora de isolamento social, a famosa, né, claustrofobia. Quem, quem tem isso, como é que faz para passar por um momento como esse de isolamento social, onde o recomendado realmente é ficar em casa, Ivana? Pronto. É interessante a gente entender um pouquinho da claustrofobia. É justamente aquele medo de locais fechados, em que a pessoa não pode sair. Normalmente, o que acontece? Pessoas que têm esse tipo de medo relatam bastante terem medo da morte. Ah, eu tenho medo de um local fechado porque eu acho que eu não posso sair, porque eu acho que algo vai me acontecer e eu vou morrer. Por exemplo, um elevador, um avião, enfim, um ônibus, etc. Então, primeiro ponto é a gente tentar entender o que traz esse medo à tona, digamos assim. O Sentimento, que né? que, exatamente, o que é que gera essa preocupação? Porque aí a gente vai atuar com muito mais força, digamos assim. Só que esse é um exercício de autoobservação, de eu parar e olhar para dentro, olhar para mim. A gente sabe que é um pouco mais complexo fazer isso, mas esse é um ponto importante para a gente entender o que está acontecendo, para a gente tentar driblar isso. Mas na hora mesmo que está acontecendo, é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então, na hora, a gente precisa pensar em estratégias para poder desvincular desse medo, dessa preocupação, dessa angústia que surge na hora. Então, tentar respirar fundo no momento da crise, no momento da ansiedade, tentar ir, se você tem uma janela em casa, uma sacada, vai para essa janela que é mais Vai aberta, na mais janela. amplo, isso, aí a gente consegue respirar melhor, já não traz tanta sensação de estar em um ambiente fechado, porque a gente está numa janela, só que de uma forma segura. E aí tudo isso vai ajudando a gente a lidar com tudo isso. Uma outra questão é que normalmente essas questões de ansiedade estão muito ligadas a toda essa insegurança que esse contexto traz. Então a gente tentar promover um pouco de controle ajuda bastante. Como assim? Através da criação de uma rotina. Isso vai ajudar com que a gente se sinta que está no controle da situação, digamos assim. Isso vai ajudar a gente a lidar de uma forma mais leve, mais tranquila. Lembrando que é uma rotina Mas que não seja de uma forma tão rígida. Porque algumas pessoas levam tanto ao pé da letra que quando não cumprem se sentem frustradas. é verdade, Ivana. Olha, a próxima perguntinha é: quais as dicas, né, para quem tem TDAH, transtorno, vale, meu Deus, transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, gente? Só um minutinho. Acontece. Minha Faz parte, gatinha, acontece. olha, Ah, nesse legal, não período tem de problema não. pandemia, olha, eu vou lhe perdoar que eu tô escutando também seu bichinho aí, o seu passarinho, viu, de fundo. Tá dando pra ouvir mesmo, por isso que eu disse que legal. Tá, tá dando.
Sim, então vamos lá. Quais as dicas para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nesse período de pandemia, doutor Ivano? Pronto, uma coisa que é interessante é a gente entender, assim como no caso da depressão ou da ansiedade, o mesmo princípio, a gente entender como é o funcionamento dessa questão e como é o funcionamento dessa questão para a pessoa que está passando por essa questão emocional. Então, por exemplo, o TDAH, ele é caracterizado por existir um déficit na atenção. Se a pessoa vai ter um déficit na atenção, ela vai ter uma certa dificuldade em fixar algumas regrinhas, algumas coisinhas que estão sendo muito propagadas, muito vinculadas por aí, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma certa dificuldade em focar a minha atenção e, por consequência, memorizar, eu vou ter uma dificuldade em saber exatamente como é o procedimento correto de higienização, por exemplo, quando a gente chega da rua, depois que resolveu algum problema, ou quando está recebendo alguma comida em casa, enfim, procedimentos corretos, tudo isso acaba passando um pouco desapercebido. Não é porque a pessoa queira, acaba acontecendo naturalmente devido a essa situação. Então, uma coisa que é interessante para ajudar é a gente colocar, por exemplo, lembretes, por exemplo, lembre-se de lavar as mãos, ou tem um formato muito específico que está sendo divulgado na televisão, a gente pode tentar construir através de um mini quadro de rotinas ali perto da pia de lavar a mão, para a pessoa olhar, visualizar, e aí sim colocar na prática, porque tudo isso vai ativar na hora a pessoa a se tocar que tem que fazer aquilo, coisa que ela teria uma certa dificuldade em memorizar. Então, isso já ajuda bastante. Ter alguém E quem ali para dar mora aqueles. com... E quem tá ali, né, com essa pessoa, como ela pode ajudar, Ivana? Pronto, Quando ela você pode ajudar. diga, Ela pode ajudar justamente trazendo essas informações, lembrando dessa pessoa, porque assim, se você dá diversos comandos, essa pessoa que tem o TDAH, ela não vai conseguir atender todos eles. Por exemplo, chega em casa, tira a roupa, coloca no cesto do plástico, depois pega a chave, higieniza o celular, higieniza, pega as compras e vai fazer. Na metade a pessoa já se perdeu. já Então, se assim, perdeu. com calma, com tranquilidade, com paciência e fazendo esses lembretes. Se a pessoa mora sozinha, por exemplo, ela pode construir uma espécie de quadro de rotinas e deixar fixado, de fácil visualização. Ela também pode fazer associações. Exemplo, se eu sei que eu não vou conseguir lembrar sempre de utilizar o álcool em gel, eu posso deixar um pouquinho de álcool em gel na entrada de casa, que aí eu já pego, eu já vou visualizar, vou pegar e vou colocar nas minhas mãos. Aí, através dessas associações, isso vai ajudando a própria construção da rotina, esses lembretes, as imagens visuais, tudo isso vai ajudar também nesse momento, nesse dia a dia. Ótimas essas dicas. E quem tem toque, Ivana, pode ter mais dificuldades de passar por esse período de pandemia? Sim, sim. O que é o TOC? É a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo porque a pessoa vai ter pensamentos obsessivos de que tem alguma coisa que vai dar errado, algum problema, alguma situação, e as compulsões, E que são aí, os rituais, toque pode acontecer em diversas situações, né? A pessoa pode e ter até na limpeza, com por exemplo. diversas coisas diferentes, né? Até com E coisas pequenas, coisas grandes, né? Isso, Ivana. Nesse exatamente, período de exatamente. pandemia, pode se agravar essa situação? Pode, porque aí nascendo esses pensamentos muito intensos de que pode alguma coisa dar errado, algum problema surgir, essas compulsões, que são os rituais que a pessoa acaba fazendo, podem ficar mais intensos. Exemplo, lavar as mãos de uma forma excessiva. É claro que a gente Sim. sabe que uma das recomendações é lavar as mãos com frequência. Só que a gente tem que ter cuidado para saber se não está saindo Exagero. do que é justamente do que é o recomendado para o exagero, porque a gente sabe que no exagero isso acaba prejudicando a pessoa mesmo. Por exemplo, ela pode acabar irritando bastante a pele e acabar adquirindo alguma infecção, vai ser muito pior. Então, é justamente a gente, assim como no princípio da ansiedade, a gente parar para não estar consumindo tanta informação assim, porque isso traz essas pessoas mais preocupações, tudo isso fica mais intenso, aí é que elas entram de cabeça nesses comportamentos, nessas compulsões. E aí também, a gente sabe que a segunda parte não é fácil, mas é importante. A pessoa parar para tentar sair um pouco de fora dessa situação dos pensamentos obsessivos e parar para usar a razão. Será que se eu já seguir um exemplo, se eu já seguir todos os procedimentos de limpeza, eu preciso ficar lavando a minha mão de 5 em 5 minutos em casa se eu não sair, se eu não receber ninguém, se ninguém entrou ou saiu, se eu não comprei nada de alimento de fora, não chegou ninguém. Enfim, Tentar estou dentro da fazer minha esse casa. exercício, né? A pessoa tem que tentar fazer esse exercício, né, Ivana? Exatamente. A gente sabe que não é fácil. Na prática é Não é fácil. bem difícil mesmo.
mas é importantíssimo porque isso ajuda a gente a pensar com a razão e não com a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é um sentimento humano, é normal sentir, mas essa situação acaba muitas vezes levando ao excesso. E aí o excesso é que é prejudicial. Certo. Próxima perguntinha, Ivana, nesse período a tecnologia ela pode nos ajudar? Quem está passando por esses momentos, seja de depressão, né, de ansiedade, a tecnologia ela pode nos ajudar nesse momento? Com certeza ela ajuda demais por diversos aspectos. Por exemplo, a gente falou muito do apoio dos familiares, das pessoas em casa, dos amigos, etc. O primeiro ponto já é esse, a rede de apoio que a gente pode montar a partir da internet, se, por exemplo, a gente mora sozinho, não tem ninguém em casa. Ah, eu já estou conseguindo ter relação com outras pessoas e tal, mas só vai até aí? Não, a gente pode utilizar ela também para servir como uma construção da nossa rotina. Em que sentido? Ah, eu quero ter momentos de lazer, mas eu não posso sair de casa. A gente pode assistir um filme pela internet, assistir séries, ou fazer cursos online, etc. Utilizar a internet a nosso favor. Além disso, a gente sabe que também tem, por exemplo, a telemedicina que ajuda bastante. E aí até no próprio Vida tem o chat da gente. A gente tem o link na bio, viu? Aproveitando aí para fazer É propaganda. isso Acaba mesmo? ajudando bastante. Porque tudo É isso vai isso. auxiliando nessa situação. A gente tentar, na medida do possível, continuar as nossas vidas. É claro que não é no mesmo formato, é bem diferente, mas tentar Mas lidar com a aí a gente situação vai dentro dos recursos. adaptando, né? Isso, usando Isso, esses recursos e vamos nos adaptando, né? Isso. exatamente. Exercitar a nossa flexibilidade é importantíssimo nesse momento. É. Doutora Ivana, tem uma perguntinha aqui nos comentários, ó. Insônia, como lidar? Pronto. Uma coisa que é interessante é a gente entender como essa insônia foi gerada. Existem motivos diversos. Eu vou falar do lado emocional, que acaba puxando mais sardinha para a psicologia. Mas é até interessante se, mesmo assim, com essas dicas, a pessoa permanecer, é interessante procurar um acompanhamento médico mesmo, para saber se tem questões hormonais Essa envolvidas, mudança, químicas, inclusive, de etc. rotina, né, da gente, essa mudança de rotina da Isso, gente agora, tá no home office, isso pode gerar, né, insônia, Ivana? pode, Essa pode, mudança pode sim. de rotina. Exatamente. O que que acontece? Dentro dessas questões emocionais e psicológicas, a insônia ela pode surgir por quê? Porque imagina que é um momento calmo, tranquilo, não tem nada para fazer, não tem ninguém para conversar, é o momento perfeito para os nossos pensamentos maravilhosos invadirem a nossa cabeça. E aí vem as preocupações, as angústias, os medos, os receios, as inseguranças e ficam ali martelando o nosso juízo. Quem é que consegue dormir desse jeito? Ninguém. Então, partindo desse viés mais emocional, mais psicológico, a insônia ela pode acabar surgindo nesse momento, nesse contexto. É interessante, então, a pessoa tentar fazer uma observação. Por que eu não estou conseguindo dormir? O que está acontecendo que acaba impedindo o meu sono? Se for a nível de preocupação, a pessoa vai começar a analisar essas preocupações e utilizar aquele mesmo princípio que a gente falou antes da racionalidade, de usar a razão. Em que momento de eu parar para pegar o meu pensamento e analisar. Será que esse pensamento, essa preocupação nesse momento está fazendo sentido? Se sim, o que eu posso fazer para lidar com tudo isso? Acaba sendo muito mais produtivo do que eu simplesmente alimentar o pensamento na minha cabeça. Isso vai fazer com que eu entre num E movimento de aí, mais quanto mais adoecimento você de alimenta, mais, hum, mais a hum, insônia, né? Mais você fica com mais, insônia, né? Isso mais intenso vai ficar, mais forte vai ficar e mais complexa essa insônia vai ficar. é verdade. A próxima perguntinha, Ivana, é como uma pessoa que mora com outra diagnosticada com esses transtornos, ela pode cuidar de si mesma? Certo. É interessante, a gente já falou um pouquinho disso, mas é interessante um primeiro ponto. A pessoa tem um domínio de qual é esse comprometimento que o outro, da pessoa, o familiar tem. Por quê? O que que acontece? Quando a gente não tem esse domínio, a gente às vezes acaba entrando nos excessos. Em que sentido? Excesso de cuidado ou de não estar nem aí, digamos assim, de não conseguir se preocupar, enfim, de se desvincular ou vincular de forma excessiva. Então, é interessante a gente ter um domínio sobre qual é essa outra questão para saber até onde a gente pode puxar ou não. Primeiro ponto. Depois disso, quando eu tenho tudo isso bem estabelecido, eu vou pensar nas questões do dia a dia. Se eu estou numa rotina, no dia a dia, é interessante eu não me sobrecarregar. Então, dependendo dessa situação dessa outra pessoa, eu posso incluí-la na construção dessa rotina também. Porque aí vai ajudar a lidar com as tarefas do dia a dia, eu não vou entrar em sobrecarga, não vou ficar exausta física e mentalmente, não vou me desgastar, não vou ter esses sintomas, todos que a gente sabe que podem surgir depois do desgaste emocional.
E aí também tem um momento de autocuidado, de realmente parar e olhar para si. Tudo isso ajuda bastante também no dia a dia, porque é como se a gente fosse inserindo momentos de lazer, momentos de relaxamento que a gente precisa mesmo. Todos nós precisamos. Os cuidadores Todos nós também precisam. precisamos. Todos nós Exatamente. precisamos, né? Olha, a última Exatamente. perguntinha é dicas práticas, né, para a hora de uma crise de uma ansiedade, Ivana. Tipo, algo que a gente possa fazer, um chá, um banho quente, técnicas de respiração. Pronto, existe sim. São dois pontos importantes. Eu vou dar algumas dicas aqui de como a gente pode lidar com a situação, mas é interessante que depois que tudo isso passar, a pessoa faça uma autoanálise do que foi que aconteceu. Mas eu vou entrar nesse ponto já já. Primeiro, diante de uma situação de crise de ansiedade, a gente pode utilizar técnicas de respiração. E a respiração não é aquela respiração rápida que a gente começa a ficar ofegante, aquilo vai deixando a gente cada vez pior. É uma respiração lenta, que a gente vai respirando bem devagar, segura e depois solta. E vai Contando fazendo de 1 até 3, bem isso. devagarinho, lentamente. Exatamente. Porque tudo isso vai ajudar com que a gente consiga ficar um pouco mais calmo. Uma outra coisa que ajuda bastante também é a gente direcionar o nosso foco. Qual é o princípio da ansiedade? É que a gente está focando de forma excessiva nas preocupações e ou nos medos. Então, se eu estou focando de forma excessiva, tem uma coisa desequilibrada. Eu posso pegar um pouco desse excesso e transferir para outras coisas, para outras atividades, para outras questões. É como se eu estivesse desviando o foco da crise de ansiedade para algo que me relaxe, que eu goste. E aí isso vai variar de pessoa a pessoa. Tem gente que gosta de brincar, já que a gente falou de pet, tem gente que gosta de brincar com pet. Tem gente que gosta de assistir um filme, ver um livro, e aí uma leitura bobinha, por exemplo, é bem leve, bem tranquila. Tem gente que gosta, por exemplo, de fazer alguma atividade física, e aí pode adaptar para fazer em casa, porque aí vai estar Aí, descarregando nesse toda caso, essa tensão para fora. vai muito da pessoa também, é isso, Ivana. Você tem que procurar Isso. algo que você se identifique, né? Tipo, não é Ex você dizer assim, ah, um banho quente resolve. Vai muito ali do que agrada a pessoa, não é isso, Ivana? Exatamente, exatamente. Se, por exemplo, para mim é muito produtivo brincar com um animal, mas para outra pessoa não é, não vai funcionar, vai Não ser um é? momento de Não tortura. vai funcionar, né? Certo. Justamente, tem que ser algo que passe primeiro sentido para a pessoa. Então, é justamente isso, tentar, na questão da troca de foco, tentar trocar o foco para algo que a pessoa se sinta confortável, se sinta bem. Isso vai ajudar com que ela desvie o foco daquela ansiedade. Isso também é um outro formato que ajuda bastante. Uma outra coisa que também ajuda, se você não está morando sozinho ou na hora consegue conversar com alguém, mesmo que seja pelo celular, é conversar sobre o assunto, elaborar essas emoções, botar elas para fora. É uma outra forma também. Ah, Ivana, não, eu tô em casa, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém, aqui na minha casa não tem ninguém para conversar, não tem ninguém no celular online, e agora, o que, que eu faço? E eu quero conversar com alguém. Uma outra possibilidade é você pegar um caderno de anotações e começar a registrar. Não seria nem no Ótimo. formato de diário, seria mesmo de escrita mesmo, porque aí você vai colocar tudo aquilo para fora. E é até interessante essa dica, porque a pessoa, no momento de calma, pode revisitar. É como se a versão dela racional estivesse olhando para a versão Gostei, emocional. gostei, Ivana. Muito boa essa dica, verdade. É ótimo, é super terapêutico também. Inclusive, aí o pessoal pode fazer e depois levar para os seus psicólogos. Ajuda bastante na Né? terapia. Ajuda bastante, né? Demais, eu adoro essa Doutor, técnica. doutora Ivana, eu queria lhe agradecer pelas dicas, pela Ah, atenção e pela disponibilidade aqui na nossa live. eu que agradeço o convite. Se vocês quiserem, pode me chamar, fique à vontade, eu adoro participar, tá certo? E aí, um ponto que eu esqueci de falar: depois que tudo isso foi feito na crise de ansiedade, a pessoa tem que parar depois, no momento de tranquilidade, de olhar para si, fazer uma reflexão. O que foi que fez com que eu tivesse essa crise de ansiedade? Qual foi o gatilho, digamos assim? Tudo isso vai fazer com que a pessoa consiga entender o que está gerando essa preocupação nela. E vai ajudar bastante, que é a base, é o principal. É o principal, né? Você entendeu o motivo disso, né? Por que que tá gerando essa crise de ansiedade, né? Senão a gente nunca vai Isso, conseguir resolver, né, Ivana? isso, porque essas dicas que eu dei são para a gente conseguir passar pela situação. Mas a raiz, a base ainda está ali. A base não foi trabalhada. Precisa ter esse momento de olhar para si. E a gente pode aproveitar a quarentena para fazer isso também, parar para olhar para si mesmo. É verdade. Obrigada, doutora Ivana. Para quem está acompanhando a gente aqui, se você ainda ficou com alguma dúvida,
Aproveita o nosso chat. Pode ir no site do App Vida também e acompanha nossas lives aqui todos os dias de manhã. Tem aulas de yoga, aulas de ritmo e todos os dias à tarde a gente vem com uma live trazendo um tema diferente, um especialista para conversar com a gente aqui. Doutora Ivana, um beijo. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada, viu? Gente, obrigada também por quem ficou com a gente, assistiu até aqui. Tchau.